no exato momento em que Samir Carvalho está com a gente, direto da Argentina, logo mais, Corinthians contra Argentinos Júnior. Samir, como é que está o clima por aí? Antes de falar do que vem pela frente, os protestos, a pressão, como é que está o clima nesse pré-jogo na Argentina? Muitos corintianos por aí, enfim, muita pressão para cima de Corinthians e Vanderlei Luxemburgo. Boa tarde, meu amigo. Bom dia, na verdade, na Argentina. Boa tarde, Bruno Andrade, PVC, a quem nos acompanha no Primeira. O clima tenso, né? Ontem a gente acompanhou o desembarque do Corinthians, da delegação corintiana em Porto Madeiro, e houve muita pressão, né, dos torcedores em relação aos jogadores, também à diretoria. Se esperava aquele clima de festa, né? Porque a gente sabe que existem muitos corintianos que moram em Buenos Aires, né? Tem corintiano em todo lugar. Então sempre fica aquela expectativa, né, de ver a delegação, ver os jogadores, e sempre é um ritmo de festa. Ano passado eu estive aqui também em Buenos Aires, era um jogo decisivo contra o Boca Juniors, né? O Corinthians precisava também aí de um milagre, né, porque tinha muitos desfalques, e o clima era de festa, né? E o Corinthians não vivia um grande momento também, é claro que não se compara hoje. Mas foi até surpreendente, porque a delegação ontem ela desce, né, no hotel, os torcedores que estavam ali no cercado começaram a hostilizar o presidente Duílio Monteiro Alves. Ele ficou meio indeciso se ia ou não para a conversa com eles, resolveu ir lá bater um papo. Não houve um bate-boca ríspido, né? É bom deixar isso claro também, mas o Duílio foi até os torcedores e falaram que eles tinham que apoiar o time. Isso aí causou uma irritação. Conversei com alguns deles depois do papo que eles tiveram com o Duílio, né, até para saber o que estava ocorrendo, e eles comentaram que o Duílio, né, pediu apoio, e eles ficaram bravos porque, né, tem torcedor que está pagando aí R$360, R$350 no ingresso, e claro que veio para apoiar e tem direito de cobrar, e reclamaram também que o Duílio tem feito uma gestão ruim aí nos 2 anos e meio, criticaram bastante a gestão do Duílio, e que ele não tem direito de cobrar o torcedor. Então gerou um clima ruim, houve xingamentos, tá? Palavrões sim, no momento, na descida do ônibus, e ficou um clima meio chato ali. Alguns jogadores também foram pressionados. Quem foi ovacionado foi o Renato Augusto, que decidiu viajar. Acho muito difícil o Renato Augusto jogar a partida de hoje, mas foi para dar aquele apoio, né, moral pro elenco. Então o torcedor gostou disso, vibrou ali quando o Renato Augusto desceu do ônibus, mas um clima bastante tenso. Antes do desembarque, Bruno Andrade, PVC, eu estive também no estádio do Argentino Júnior, né, o estádio Diego Armando Maradona, e para acompanhar a compra dos ingressos. E o torcedor estava bravo também, protestando contra a torcida, contra a diretoria, porque o Corinthians divulgou no site oficial a venda dos ingressos por um valor de R$350. É claro que contando aí com o câmbio oficial, e o torcedor reclamou porque o Corinthians deveria ter avisado que haveria vendas lá na bilheteria, e quem estava comprando na bilheteria ontem, que foi o último dia de vendas no estádio, estava pagando 16 mil pesos, 16.300 pesos. Dependendo o câmbio, né, do torcedor, o ingresso estava saindo entre 140 e 160 reais no máximo. Então teve torcedor que comprou no Brasil, viu os amigos comprarem o ingresso mais barato, ficaram indignados também, então houve protesto nesse sentido. Na verdade, o torcedor corintiano está protestando em tudo, né, o Bruno, por conta da fase do time que não anda nada bem. Samir, antes de falarmos do que pode vir aí vir pela frente, não só em relação a protesto durante o jogo, mas aquilo que vai ser o desempenho do Corinthians, você que é um repórter que está sempre em cima, um colunista que está sempre em cima dos bastidores e do mercado, especialmente do Corinthians, nós abrimos o programa, você não estava ainda, e falamos do Matias Rojas, do Racing, meio atacante paraguaio que interessa ao Corinthians. As negociações estão caminhando para começar e quem sabe ter um desfecho positivo. Você, aí da Argentina, ouviu alguma coisa? E se não ouviu, pergunto para você se esse jogador, esse perfil encaixa naquelas posições, naqueles perfis que você frequentemente tem dito que o Vanderlei e o Corinthians têm buscado no mercado.
Encaixa e pode ter a mão do Vanderlei Luxemburgo, porque o Matias Rojas, ô Bruno, eu havia apurado há alguns meses que havia sido oferecido ao Corinthians e o Corinthians não tinha se interessado. Eu não lembro se o técnico era o Fernando Lázaro, aliás, é até difícil, né? O Corinthians muda de técnico toda hora, se era o Cuca, não sei qual era exatamente o período, mas é um passado bem recente, e o Corinthians não gostou da ideia, mas agora, né, está interessado aí no jogador, como vocês bem informaram, e pode ter e pode ter a mão aí do Vanderlei Luxemburgo, porque é um atleta que, pela característica dele que a gente conhece, é um jogador com característica de ser polivalente, é um jogador que corresponde no sentido de saúde física, que o time está precisando bastante, e o Corinthians está procurando meio-campistas no mercado da bola. A ideia é contratar pelo menos 2 meio-campistas. O Matias Rojas, se eu não me engano, Bruno, você pode confirmar aí, não sei se ele tem 27 anos. 27. 27 anos, é um jogador que é jovem, é claro que o Corinthians também quer um atleta no perfil Fausto Vera, mais jovem ainda, mas o Corinthians não deve contratar só um meio-campista, então o Matias Rojas se encaixa assim nesse perfil aí de reforços para o Corinthians para julho, né? Quando a diretoria prometeu reforços a Vanderlei Luxemburgo, se for o